Os costeiros que moravam na Lagoa do Peixe, as datas de terra que essas pessoas recebiam, elas, na verdade, vinham de lá do meio da península para o lado do mar ou para o lado da lagoa. E essas datas de terra eram doadas, né, pelos casais açorianos de números, né? Nós, descendentes, nesses 260 anos do povoamento açoriano no Rio Grande do Sul, e, Felipe, a nossa preocupação aqui da península, principalmente do município de Tavares, essas pessoas, pela humildade que ela sempre teve do povo açoriano, agricultor, colono açoriano, teve as suas doações de terra na formação das famílias, que então era só tropeiros, né? Nós não tínhamos a família organizada. E também depois é que vieram, que foram esses filhos desses colonos açorianos tendo casado com os estancieiros, que é uma outra formação da sociedade organizada, como diz os pesquisadores, né? A origem da propriedade privada no estado do Rio Grande do Sul. Até então eram doações, as estâncias reais de Bojuru, a estância real do Estreito, a estância real de Mostardas, né? que tinham ali uma função para o Império. Com a chegada do povoamento açoriano, começa a sociedade organizada de família, e como nós estamos vendo aqui com a Nilza e com o Manuel, da família dos pais, dos avós delas, que deram inclusive o povo costeiro da Lagoa do Peixe, esse que nos interessa, eles deram o nome dos lagamares, né? Pelo nome das pessoas. É o caso do Capitão Rosa, né? Na verdade, Rosendo Onofre Pires, uma família conhecida. É o caso do Paiva, né? É o caso do Lagamardo Costa, do Lagamardo Ferreira, como é o nome demais? Da Machada. Tem outros nomes? E a da Formiga. Da Formiga, da Cambota. Natalício. O Natalício está aí, ali, né? Em homenagem à família Machado também. Então, a nossa preocupação como representantes da Ampergs, dos municípios aqui, não temos nenhuma arrogância de querer ir contra a nenhum decreto, a nenhuma lei, absolutamente isso. Nos preocupa por essas famílias a desvalorização, depois da criação do Parque Nacional há 26 anos, sem sequer ser escutado essas pessoas. Um exemplo, ele morando aqui a poucos metros da Lagoa do Peixe, nessa mata costeira, ele não tem direito de pescar, mesmo ele pagando o imposto da terra dele até a beira do mar, e as lagamares cruzarem atravessados dos mares. E o estreito, a península, na verdade tem 12 quilômetros, então ele tem 6.600 metros mais ou menos, que é uma data de terra. Ou 3.300 meia data. Quando a península alarga, o meio da península se chamava as datas do meio. É o caso do coronel Silva Tavares, que dá origem ao nome de Tavares, do Cristóvão Pereira de Abreu e de tantos outros, coronel Valim, aonde se instalam os açorianos, não é em toda a península. Tem outras regiões que os estancieiros ainda estão lá. Só que as filhas dos Manuéis, das Marias, terminaram casando com os filhos desses estancieiros, e os filhos desses colonos também casaram com a filha desses estancieiros. E também se tornaram estancieiros, né? Mas quando esse povo chega aqui, né, o que ele planta? Trigo e centeio. Essa era a produção dessas pessoas. Trigo e centeio. Vejam só,
Imaginem os senhores, o colono ganhar, está ali, tem documento, né? Ganha uma junta de boi, um cavalo, um machado, um facão, né? Essas casas que eram construídas por eles, eram casas simples, de palha. Quem não morou nas casinhas de palha? De junco, de tiririca, de taboa, de tijolo cru feito com barro e esterco de cavalo, não é isso? Com forma. Das eiras de barro na beira da recosta aqui, com as tropilhas de cavalo selvagem fazendo a trilhagem do trigo do centeio. Isso a minha mãe me dizia, não tive a oportunidade de vivenciar isso. O Saint-Hilaire, quando passa por aqui, em 1820, já reconhece a abertura da barra por essas pessoas que viviam, como são ilhéus. Ele é pescador por natureza. Ele vivia do trigo do centeio, mas tinha a coca, o jereré, a tarrafa, o arpão para pegar o linguado, na boca da barra aqui pegar as miraguaias, e embalsamar as tainhas para trazer para cima, os ranchos sobre as rodas de carreta para ficarem lá. E são essas pessoas, é como escreve Henrique Bunce sobre um livro São José do Norte, dessas pessoas também, da maneira de falar diferente também, do dialeto, né? Não é isso? O que nós temos ainda preocupado, imagina, o professor Dante Laetano, no livro A Origem da Propriedade Privada do Rio Grande do Sul, escreve ali, no ano de 1777, Mostardas, que é toda essa região, Mostarda é um momento antigo, né? Torna-se freguesia a partir de 1773, já tinha 2.000 e poucas juntas de boi manso, estreito, 1.000 e poucas juntas de boi manso, como se fossem os tratores de hoje. Será que isso não é importante para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul na época? Será que isso... Imagina, o Rio Grande do Sul tinha a maior quantidade de bois mansos de trabalho, era aqui, porque os colonos açorianos, os assentamentos, quem assentou os colonos aqui, o capitão dos dragões José Carlos da Costa e Silva, de Mostardas, a família que dá origem ao nosso presidente da República. Porque Rio Pardo, Taquari, Mostardas, Santo Antônio, Viamão, Estreito, Rio Grande, São José do Norte, né? É a mesma formação. Tu vai encontrar os terras daqui, os terras de lá, os ferreiras daqui, os ferreiras de lá, os costas daqui, os costas de lá, os chaves daqui, os chaves de lá. Só que pegam uma região diferente dos rios e dos lagos. Nós pegamos, né, Manuel, o campo e a mata costeira da Lagoa do Peixe. Agora, eu faço uma pergunta depois disso tudo. Será que nós não merecíamos um reconhecimento das comunidades tradicionais açorianas? Das famílias açorianas, que aqui, os descendentes dessas famílias que assentaram aqui, o primeiro assentamento de colonos sem terra nessa região? Será que nós não merecíamos um reconhecimento? Eu faço até um apelo à comunidade açoriana do Estado do Rio Grande do Sul, ao governo do Estado, o governo autônomo dos Açores, para que reconheça essas comunidades por tudo aquilo, Manuel, que nós fizemos, que os nossos avós, os nossos antepassados fizeram. Por que eu peço isso? Porque se existe um reconhecimento dos quilombolas, das comunidades negras, e as comunidades negras estão intimamente ligadas à comunidade açoriana. Por que ligada? Porque eram pessoas que... Ser colono e ser escravo era quase que a mesma coisa. Então, ela está ligada ao povo açoriano na construção das casas de palha, de tijolo de adobe. Ela está ligada na pesca, sempre tem, e nós vamos ver isso depois em outras filmagens, que o negro está ligado. E a comunidade, e por que também não reconhecer
a comunidade tradicionais dos colonos açorianos. Essas coisas que eu, como representante, muitas vezes fico a me perguntar se criam um parque nacional e essas comunidades dos pescadores que está aqui na costa do mar, e o filho desse pescador, por esse manejo do parque, não pode pescar. Não pode pescar. Tu imagina se o Santilé passou aqui em 1820 e nós já abrimos a barra. Eu quero repetir, não estamos aqui contra a nada que seja de preservação da natureza. Não. Nós queremos preservar nossas matas costeiras, né? Queremos preservar nossos nascentes, queremos preservar nossas aves. Faz sustentabilidade. Mas só que, na minha opinião, esse povo que está aqui há 260 anos já faz isso. Né? Mesmo sem ter educação para isso. Educação de saber. Porque se alguém chegar para nós aqui e falar em aves limícolas, em lençóis freáticos, e matas ciliares, nós soubemos isso. Soubemos? Não, nós não. Mas por que não educarmos nós? Por que não deixar esse povo ser o guardião, como sempre foi? Eu quero dizer que a desvalorização da terra, quem ressarce isso? A quem nós vamos responsabilizar pela cultura desse povo que está se dizimando? Bueno, são 260 anos de povoamento açoriano no estado do Rio Grande do Sul. Eu acho, Ivo, que nós aqui merecíamos um pouquinho de respeito. Né? Eu acho que o Estado, os municípios, deveriam de fazer como fazem em outros estados, outros municípios, outros países, né? Valorizar a cultura local. Os pescadores estão ali. Tu é pescador da Lagoa dos Patos, né? Esse aqui é um pescador da Lagoa dos Patos. Porque nós estamos aqui numa tira de terra, né? E quem sabe a gente possa, Ivo, valorizarmos aí toda essa cultura dentro de um espaço desse ano agora, que as pessoas tenham consciência daquilo que nós estamos falando. Não é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Afinal de contas, se nós chegamos aqui há 260 anos, acho que nós precisamos do reconhecimento. É como dizia a minha mãe, uma taquarinha tu quebra, um feixinho de taquara fica tão difícil de quebrar, né? São esses conhecimentos populares. Simplesmente o Gordo o Zaguinello é um pesquisador popular, nada mais do que isso. Né? E como contribuição, e vamos cobrar desses, né? Esse respeito, principalmente nesses 260 anos, com as comunidades açorianas que estão na margem costeira da Lagoa do Peixe. As comunidades açorianas, as comunidades tradicionais dos pescadores e as comunidades dos afrodescendentes também. Obrigado. Vai me dar um chimarrão, presente, né?